Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe José Luiz Nunes. José Luiz Nunes tem 53 anos, é historiador, vereador no segundo mandato em São José dos Campos, líder do PSD e líder do governo Anderson Farias até o fim do ano de 2022. Hoje ocupa a primeira secretaria da mesa diretora da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Com vasta experiência política, é um dos políticos mais experientes da nossa região, chegou a integrar o Conselho de Administração dos Correios no governo federal. Zé, é um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Prazer é todo meu. Parabéns aí pela a programação que você está trazendo aí também para a nossa região. Sempre importante. Você é uma pessoa que tem a comunicação na veia. Para nós é uma alegria estar aqui com você. E eu começo o nosso programa perguntando para você, Zé, quais são as perspectivas para 2023 sob a égide de dois novos governos, né? O governo do Tarcísio de Freitas e Felício Ramute, que está no PSD, e você foi uma das peças importantes para essa reconfiguração, que levou o nosso ex-prefeito à vice-governadoria do estado de São Paulo, e ao mesmo tempo no antagonismo com o governo federal do Partido dos Trabalhadores, o terceiro mandato do presidente Lula, onde o PSD também atua de forma significativa. Nós temos, sob o comando do Gilberto Kassab, o presidente nacional, um amplo diálogo com os poderes independente da cor partidária. Quais são as perspectivas para esse ano e qual a possibilidade da conversão em prol da cidade com esses dois governos? Bom, eu diria, inclusive, Fabrício, 3 governos, né? Porque eu estou com muita esperança que o governo do Anderson Faria vai aí entregar todas as obras, todos os benefícios que o cidadão joséense está esperando. Acredito demais neste governo Tarcísio de Freitas e também no Felício Ramute, pela capacidade que os dois têm de gestão e também são inovadores. O Estado de São Paulo precisava de pessoas desse quilate, ou seja, pessoas inovadoras. E em relação ao governo federal, você usou uma palavra que é a palavra-chave do nosso líder Gilberto Kassab. O PSD, ele se construiu na base do diálogo. Então, nós entendemos que todo governo deveria dar certo, todo governo ele precisa entregar o melhor para a população. E o PSD, aqui em São José, no estado e também lá em Brasília, vai fazer o máximo possível para que o cidadão possa se orgulhar de seus gestores. Então, Fabrício, nós, o PSD, estamos passando um momento muito bacana na nossa rede de contatos, de parlamentares. Agora, eu acredito muito que a perspectiva para 2023 a melhor possível para todos. Ô Zé, e você tocou no assunto, né? Eu iniciei falando sobre o diálogo, que é ponte fundamental para o processo democrático, e muitas vezes determinada faixa da população não compreende que o partido político é instrumento para a disputa da eleição. Após o término da eleição, o governante ele governa para todos, independente da matiz partidária. E o PSD imprimiu de forma muito clara essa perspectiva de negociação, que não é uma negociação pessoal partidária, mas é uma negociação em prol dos grandes projetos e ações que reverberam na vida de todos, né? Eu acho que isso diferencia o PSD, é um partido democrático, é um partido à frente, que não se alinha necessariamente nem à esquerda nem à direita, não é isso? É um partido de centro, tem algumas características que nós não abrimos mão. Por exemplo, a democracia é um pilar, é um eixo estruturante do nosso partido que nós não abrimos mão. E como você disse, eu sempre digo, Fabrício, que remédio ruim para governo ruim é urna. Então, ou seja, a disputa eleitoral ela sempre será para nós algo sagrado também. Passou a disputa, tem que governar. E o PSD sempre se coloca, ele enxerga coisas boas, tanto naqueles grupos mais à esquerda, naqueles grupos mais à direita, mas hoje é considerado um partido de centro, um partido que usa o instrumento do diálogo como uma bandeira muito forte entre os seus parlamentares e seus líderes. Talvez por isso, Fabrício, o sucesso do PSD aqui em São José, no estado de São Paulo e agora também no Brasil, porque
O PSD cresceu muito, sempre focando nessa questão. A defesa intransigente da democracia e um diálogo forte. Ô Zé, você foi líder do governo Anderson Farias, né? O governo ele vem avançando nas pautas colocadas e apreciadas pela população por meio da reeleição do Felício Ramute. É um governo, não vou nem dizer de continuidade, mas é um governo que se expressa nas bandeiras que já foram aprovadas e vai além, né? Tanto que nós temos o título de cidade inteligente e estamos evoluindo para a nova classificação da cidade com outros indicadores nesse sentido. Como é que você vê os próximos 2 anos do governo Anderson Farias? Olha, Fabrício, eu vejo assim com bastante esperança. Por quê? Primeiro, o Anderson, ele é uma pessoa já tarimbada na gestão pública. Ele conhece muito bem a gestão pública. Ele conhece São José dos Campos muito bem. E mais do que isso, ele tem um plano de governo que foi construído juntamente com o próprio Felício, com as forças vivas da cidade de São José dos Campos, e ele vem colocando, imprimindo isso dia a dia. Então, tenho certeza que, não só esse ano, mas o ano que vem, a cidade trará aí grandes empreendimentos. A educação tem avançado a cada dia. Eu sou testemunha disso, tenho visitado muitas escolas. Só um dado, nesse momento, nós temos 240 milhões em obras sendo executado só na Secretaria de Educação, ou seja, qualidade para o aluno, ali na ponta, mas gerando emprego. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Conversa de Bastidores, que hoje recebe o vereador José Luiz Nunes. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o vereador José Luiz Nunes. Zé, eu comecei o programa falando sobre a sua vasta experiência na administração pública. Você foi vereador, secretário municipal e integrou o Conselho de Administração dos Correios, né? Os Correios têm passado agora, sob a égide do governo Lula, num protagonismo diferente do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro queria privatizar os Correios. O governo Lula agora vê o Correios como uma forte influência no que tange a logística e que pode se tornar uma das grandes empresas do mundo nessa área também. Como é que foi a sua experiência na administração dos Correios e como é que você vê a perspectiva para os Correios? Olha, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Quem me convidou, inclusive, para participar do conselho foi o próprio ministro, na época, Gilberto Kassab. Você trabalhar em Brasília é bem diferente do que se trabalhar apenas numa cidade, porque lá o Correio, por exemplo, está em todos os estados, na maioria das cidades brasileiras, você tem ali um ponto, um canal de comunicação com os Correios. Então, para mim, foi uma experiência, assim, grandiosa. O Correio, assim, eu sempre percebi lá dentro que tinha quem defendia a sua privatização, queria privatizar a parte boa. A parte que não dava lucro, queria deixar... Ficaria para o Estado. Para o Estado. Então, eu sempre fazia esse comentário, né? Então, ou seja, ou uma coisa ou outra. E falando ainda no governo federal, nós tivemos a indicação da ministra Ana Moser, que é uma atleta de grande legado no esporte brasileiro e que, num primeiro momento, disse que o esportes não era considerado um esporte. E a gente vê que é uma das categorias que mais cresce
no que tange não só a profissionalização do atleta, mas também como desenvolvimento econômico importante para uma classe de investimentos em informática, jogos, atividades lúdicas e também de alta competição. Você, inclusive, apresentou um projeto de lei estimulando o eSports aqui na nossa cidade, né? Como é que você vê essa categoria? E depois até a ministra fez um reposicionamento, né? Disse que ela não tinha conhecimento adequado sobre a área que ela estava opinando e ela está refazendo essa concepção. Não, perfeito. Eu também não conhecia. Eu tomei um susto quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre a dimensão, a gente fala, né, das tribos, né? Os jovens falam das tribos. Então, é um grupo muito forte no mundo hoje. No Brasil está crescendo muito, cresce em todos os aspectos, desde pessoas que praticam os e-jogos, de quem produz esses jogos, de quem comercializa, de quem desenvolve toda aquela tecnologia. Então, não é apenas uma coisa assim particular, é todo um macro evento que se coloca em torno do e-jogos, que pode trazer o que a gente chama de muitas divisas. E o que o projeto de lei que você apresentou atua nesse sentido? Nesse sentido, principalmente, eu acho, Fabrício, de as pessoas conhecer mais o que são os e-jogos, como é que o município pode intercalar também as suas posições dentro do e-jogos. Por exemplo, uma das coisas que eu defendo é que, por que não ter o e-jogos dentro do atleta cidadão também? Né? Por que a gente não pode trazer o atleta cidadão, que é uma categoria respeitada aqui em todos os esportes, por que não também ter o atleta cidadão do e-jogos? Enfim, mas na verdade, Fabrício, é trazer o conhecimento de quanto é importante o e-jogos na cadeia produtiva assim, de comércio e de negócios para a juventude e para os empresários também. Zé, você se dedica também ao atletismo, né? É fã das corridas. Como é que você vê o circuito de corridas de rua em São José dos Campos? Olha, Fabrício, eu sou suspeito para falar. Você fez essa pergunta para a pessoa errada. Eu adoro até porque você também foi secretário de esportes e evoluiu bastante nesse sentido. É uma das coisas maravilhosas que nós temos em São José dos Campos, que é esse circuito de corrida de ruas. Corridas maravilhosas, é uma adrenalina muito marcante. Eu conheci muitas pessoas que se curaram de diversas doenças aí a partir da prática da corrida de rua. Então eu diria para você que a corrida de rua de São José dos Campos é uma das belezas da nossa cidade. Muita gente, cada vez mais, essa tribo também vai aumentando. E eu particularmente, aliás, em dezembro, Fabrício, eu fiz a minha 10ª São Silvestre em São Paulo, né? Não estou mais naquele nível de competição que eu tinha há uns anos atrás, até por conta de uma dor lombar que eu contraí nesse tempo de juventude também. E cuida como de estimação, né? Exatamente, mas diria para você, é uma coisa maravilhosa e tem muita gente praticando e cada vez mais integrando na vida social através desse esporte. Ô Zé, nós temos um quadro que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta objetiva e você me responde em poucas palavras de forma afirmativa. Tá. Você, como historiador, um episódio marcante na história? É a proclamação da Constituição de 1988. Agora, um episódio marcante na sua história? Nascimento das minhas 2 filhas. Política é? Servir. Uma corrida que vale a pena? Lutar pelas pessoas. São José dos Campos do futuro. Inovação e muita qualidade de vida. Esse foi mais um Conversa de Bastidores que hoje recebeu o vereador José Luiz Nunes aqui nos estúdios da TV Tati SBT. Eu volto no próximo programa, Os Bastidores da Política, você confere comigo aqui.